Vamos falar então agora do ciclo reprodutivo das angiospermas. Bom, existe ali a flor, e a flor ela vai ter o órgão sexual masculino e feminino da planta, caso ela seja hermafrodita. No órgão sexual masculino, nós teremos ali os estames, e na ponta dos estames nós temos as anteras. Dentro das anteras são produzidos os grãos de pólen. É dentro do grão de pólen que estão os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Cada grão de pólen ele vai ter 2 células espermáticas, 2 gametas. Detalhe, esses gametas eles são haploides. Como é que esses grãos de pólen eles são levados, no caso de uma polinização, do órgão sexual masculino até o órgão sexual feminino? Eles podem ser levados ou pelo vento, que é chamado de anemofilia, ou podem ser levados por um inseto, que é chamado de entomofilia, podem ser levados por uma ave, que é chamado de ornitofilia, ou podem ser levados por morcegos, que é chamado de queropterofilia. Bom, então esses agentes polinizadores, eles levam o grão de pólen do órgão sexual masculino até o órgão sexual feminino. Ao chegar no órgão sexual feminino, esse grão de pólen, ele chega até o estigma, que é ali a entrada. Quando ele chega lá, esse grão de pólen, então, ele vai desenvolver uma estrutura chamada de tubo polínico. É o tubo polínico, então, que vai fazer com que o gameta feminino dentro do grão de pólen, ele possa chegar até o gameta feminino, que está aonde? Ali dentro do óvulo da planta, né? Dentro do óvulo do órgão sexual feminino da planta. Então, o grão de pólen desenvolve o tubo polínico e pelo tubo polínico descem as 2 células espermáticas, os 2 gametas, né? Descem até o óvulo. Lá no óvulo, então, esses gametas masculinos entram e vão entrar em contato com o gameta feminino da planta. Detalhe, dentro do óvulo nós temos 3 células haploides. Uma oosfera, que é o gameta feminino, e 2 núcleos polares. As 3 células são haploides. E não esqueçam que desce pelo tubo polínico os 2 gametas masculinos, as células espermáticas. Detalhe, os 2 também são haploides. Ao chegar lá, uma célula espermática, então, ao chegar no óvulo, né, uma célula espermática vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. E ali vai ocorrer a fecundação, vai se formar um zigoto. Esse zigoto, então, depois vai se desenvolver e vai originar o embrião. E a outra célula espermática, então, já que são 2, a outra célula espermática, ela vai se unir com os 2 núcleos polares que estavam ali dentro, junto com a oosfera. Então, uma célula espermática vai se unir com os 2 núcleos polares. Cada célula é haploide, então, N da célula espermática mais N de um núcleo polar mais N do outro núcleo polar vai formar uma célula triploide, 3N. Então, houve esse tipo de fecundação e houve a outra fecundação, que é da célula espermática com a oosfera. Então, nós dizemos que aí ocorre uma dupla fecundação. Bom, então, formou-se o zigoto, né, que depois vai ser o embrião. E essa célula triploide, que surgiu da união de uma célula espermática com 2 núcleos polares, vai originar o endosperma, que é uma substância nutritiva que vai nutrir esse embrião posteriormente. Esse embrião, então, ele vai estar dentro do óvulo, né? E não esqueça que o óvulo, ele vai originar quem? Ele vai originar a semente. Então, daí vai surgir essa semente. Se ela cair, se ela germinar, ela vai dar origem a um esporófito. Esse esporófito, então, ele vai produzir seus grãos de pólen, fechando o ciclo. E vamos falar também de 2 grupos em que as angiospermas são divididas, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Existem diferenças aí. Que diferenças são? São algumas diferenças que são bem nítidas em algumas estruturas desses 2 tipos de plantas que pertencem ao grupo das angiospermas. Por exemplo, vamos começar pelas raízes.
As raízes das monocotiledôneas são raízes fasciculadas, ou seja, não existe uma raiz central. Todas as raízes partem de um ponto e são parecidas. Já nas dicotiledôneas, a raiz ela é chamada de axial ou pivotante, ou seja, existe uma raiz central que dessa raiz central partem as outras raízes secundárias. Outra diferença com relação aos vasos condutores no caule. Os vasos condutores das monocotiledôneas, eles são dispersos, são desorganizados. Já das eudicotiledôneas, os vasos condutores são em formas de círculo, elas formam um arco, são organizadas. Outra diferença, no caso, por exemplo, da nervura das folhas. Nas monocotiledôneas, a nervura das folhas, as nervuras são paralelas. Já nas eudicotiledôneas, as nervuras são em forma de rede. Nós dizemos que elas são reticuladas. Outra diferença. No caso, por exemplo, do grão de pólen, ele possui apenas uma abertura nas monocotiledôneas e possui 3 aberturas nas eudicotiledôneas. Uma outra diferença também. No caso, por exemplo, das flores, né? Nas monocotiledôneas, as pétalas estão em número de 3 ou múltiplos, né? 3, 6, 9. Já nas eudicotiledôneas, as pétalas, elas estão geralmente em número de 4 ou 5 e seus múltiplos, ou seja, elas são tetrâmeras ou pentâmeras. E uma última diferença é com relação aos cotilédones. Nas monocotiledôneas, existe apenas um cotilédone, por isso monocotiledônia. E nas eudicotiledôneas, 2 cotilédones, tá? Mas o que é o cotilédone? O cotilédone é uma folha embrionária que serve para armazenar substâncias nutritivas que vão nutrir o embrião. Que substância? Essa que eu mencionei agora há pouco, que é o endosperma, que surge da união de 2 núcleos polares com uma célula espermática, ou seja, de uma fecundação onde origina uma célula triploide.